Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje falaremos sobre a relação fundamental da trigonometria. Vamos nessa? Para a gente poder começar a falar sobre ela, inicialmente eu relembro com vocês algumas coisas importantes aqui do nosso ciclo trigonométrico. Primeiro, vamos imaginar o seguinte: se eu saio aqui de um ponto, que é a origem do ciclo trigonométrico, e vou até esse ponto P aqui, eu vou ter uma projeção no eixo horizontal P' e uma projeção no eixo vertical P duas linhas, tudo bem? A gente já estudou em vídeos anteriores, se você não lembra, dá uma olhadinha lá de novo, que se eu pegar essa distância de O até P', vai representar o cosseno do ângulo alfa. Se eu pegar essa distância de P' até P, que é a mesma distância de O até P duas linhas, já que eu estou traçando paralelamente, vai representar o seno de alfa. Vocês se lembram por quê, gente? Aqui é cateto adjacente por hipotenusa. É o cosseno de alfa sobre 1, é o cosseno de alfa. Lembra disso? Aqui o cateto oposto pela hipotenusa dava o seno de alfa. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Agora vamos dar um destaque nesse triângulo aqui do lado. Ó. Se a gente olha para esse triângulo com um pouquinho mais de atenção, a gente já repara o seguinte: o cosseno do ângulo é um cateto adjacente a alfa, beleza? O seno é um outro cateto e 1 é a hipotenusa, tá bom? Se a gente lembra do teorema de Pitágoras, a gente sabe o seguinte: se eu pego, então, o cateto adjacente, nesse caso aqui o cosseno de alfa, né? Cateto ao quadrado, lembra disso? Cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, o outro cateto não é o seno de alfa? Cateto ao quadrado, isso aqui é igual pelo teorema de Pitágoras ao que mesmo? A hipotenusa ao quadrado, ok? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Galera, isso daqui não é apenas só para esse ângulo alfa que eu peguei no primeiro quadrante, não. Eu generalizo melhor essa ideia aqui, ó. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte: para qualquer ângulo alfa, isso daqui, gente, é importante porque não precisa estar só no primeiro quadrante, qualquer ângulo alfa, vale a seguinte relação: o seno desse ângulo ao quadrado mais o cosseno desse ângulo ao quadrado sempre vai ser igual a 1. Galera, perceba que no slide anterior eu escrevi assim, né? Seno de alfa entre parênteses ao quadrado. É a mesma coisa que você estivesse escrevendo assim, né? Ó, seno ao quadrado de alfa. É a mesma coisa escrever assim. Só que toma cuidado que é diferente de você escrever assim, né? Se você escreve seno de alfa ao quadrado, sem o parênteses, aqui quem está elevado ao quadrado é o alfa. Então são coisas diferentes. Toma cuidado, tá bom? Escrever com um quadradinho em cima do seno ou com o parênteses é a mesma coisa, tá? Vamos ver um exercício de aplicação? Olha lá. Se alfa é um ângulo do segundo quadrante, tal que o seno de alfa vale 3/5, determine o cosseno de alfa. Pausa esse vídeo um minutinho, tenta resolver o exercício. Vamos lá. E aí, será que você resolveu, acertou, não acertou? Vou te contar um segredinho. Muita gente erra sinal nesse exercício. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. De acordo com a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sempre vai valer 1. Bom, o seno de alfa vale 3/5, então eu vou colocar aqui, ó, 3/5 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ou seja, elevando aqui o 3/5 ao quadrado, eu tenho 9 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Beleza até aqui? Vamos lá. Agora vamos subtrair 9 sobre 25 aí dos dois lados, que vai ficar assim, né? Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9 sobre 25. Que aqui 1 é como se fosse 25 sobre 25, né, gente? A ideia aqui do MMC, né? 1 sobre 1. Então vai ficar assim, cosseno ao quadrado de alfa vai ser 25 sobre 25 menos 9 sobre 25. Agora, 25
Menos 9, já que os denominadores são iguais, é só a gente subtrair ali, fica que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 25. Portanto, é aqui que você tem que tomar bastante cuidado, bastante cuidado. O nosso cosseno de alfa vai valer quanto? Cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Ferdi, se eu esquecer do mais ou menos, meu amiguinho, minha amiguinha, a chance de você errar esse exercício é muito grande, porque o ângulo está no segundo quadrante, não é? Lembra? No segundo quadrante, a gente já estudou isso. Se eu pegar aqui uma circunferência e lembrar dos sinais do cosseno, cosseno positivo, positivo, negativo, negativo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, né? Isso significa o quê? Que para concluir esse exercício corretamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar o sinal de mais e vou dar a minha resposta como cosseno de alfa igual raiz menos, raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5, ok? Então, o cosseno de alfa tem este valor, resposta do exercício. Beleza? Espero que vocês tenham entendido bem um exercício de aplicação e a relação fundamental da trigonometria. Até a próxima aula. Tchau, tchau.